Você está na margem, observando um colossal navio porta-contêineres deixando o porto. Sobre o convés, milhares de contêineres de aço empilhados, formando uma torre tão alta quanto um prédio de 9 andares. O peso total da carga ultrapassa 100.000 toneladas. O casco do navio é de aço, os motores são de aço, âncoras, correntes, anteparas, tudo é aço, aço, aço. E tudo isso pesa muito mais que a água. O aço afunda. Toda criança sabe disso. Jogue um parafuso de aço em um balde. Ele vai direto para o fundo. E ainda assim, essa estrutura de 200.000 toneladas de aço, combustível e carga, não apenas flutua. Ela atravessa o Oceano Pacífico, em tempestades, com ondas de 12 metros e uma inclinação de 30 graus. E não vira. E não afunda. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. O navio não apenas flutua porque é oco por dentro. Essa explicação é como dizer que um avião voa porque tem asas. Tecnicamente correto, praticamente inútil. Porque a verdadeira questão não é porque o navio não afunda em águas calmas. É porque ele não vira em uma tempestade. Porque uma pilha de contêineres de 30 metros de altura não o derruba como peças de dominó. Porque o navio que sofreu um rombo e tomou milhares de toneladas de água ainda consegue se manter à tona. E a resposta não é uma fórmula ou um único princípio. É um equilíbrio meticulosamente calculado entre a força da gravidade, o empuxo de Arquimedes, a geometria do casco e a distribuição de massa. Por um equilíbrio onde o corredor seguro é medido em centímetros e graus. Desvie um passo para qualquer lado e 200.000 toneladas de aço viram e afundam em questão de minutos. Hoje, vamos desvendar a física oculta que mantém um navio à tona e impede que ele vire. E eu prometo, depois deste vídeo, você nunca mais olhará para um navio passando da mesma maneira. Vamos começar pela base. Por que um navio de aço não afunda? A lei de Arquimedes. Um corpo imerso em um líquido é empurrado para cima com uma força igual ao peso do líquido deslocado. Isso é ensinado no 7º ano. Mas poucos refletem sobre o que isso realmente significa para um navio. Uma chapa de aço afunda porque sua densidade é maior que a da água. Mas a mesma chapa de aço, moldada em forma de caixa, desloca um enorme volume de água com uma massa própria relativamente pequena. O espaço vazio dentro do casco não é nada. É ar, cuja densidade é 800 vezes menor que a da água. Um navio é uma concha de aço preenchida com ar. E a densidade média dessa estrutura, casco mais ar mais carga, deve ser menor que a da água. Assim, o empuxo de Arquimedes excede o peso, e o navio flutua até que essas forças se equilibrem. O ponto de equilíbrio determina o calado, a profundidade a que o navio está submerso. Quanto mais pesada a carga, maior o calado. Quanto maior o volume do casco abaixo da linha d'água, mais água é deslocada e maior é a força de empuxo gerada pelo navio. Enquanto houver volume de reserva no casco, o navio flutua. Se o peso exceder a força de empuxo máxima, o navio afunda. É por isso que cada navio tem uma marca de carga, a linha de Plimsoll, que indica o calado máximo permitido. Carregue o navio abaixo dessa linha, e a reserva de flutuabilidade se torna perigosamente pequena. Mas flutuabilidade é apenas metade da questão. E para ser honesto, não é a metade mais interessante. Porque um navio que flutua, mas vira, não é melhor que um que afunda. A verdadeira questão é a estabilidade. A capacidade de um navio de retornar à posição vertical após ser inclinado por uma força externa, onda, vento, deslocamento de carga. E é aqui que começa a física que decide se um navio vive ou morre. Em cada navio, existem 2 pontos críticos. O primeiro é o centro de gravidade, denotado pela letra G. Este é o ponto onde todo o peso do navio está concentrado.
ele depende de como a massa é distribuída. Onde estão os motores? Onde está a carga? Onde estão os tanques de combustível? Onde estão as superestruturas? O centro de gravidade sempre puxa o navio para baixo. O segundo ponto é o centro de volume, representado pela letra B. Este é o centro geométrico da parte submersa do casco do navio, aquela porção que fica abaixo da linha d'água e desloca a água. É exatamente neste ponto que a força de Arquimedes atua, sempre apontando para cima. Quando o navio está em equilíbrio, ambos os pontos, G e B, estão alinhados verticalmente. O peso do navio puxa para baixo através de G, enquanto a força de Arquimedes empurra para cima através de B. As forças são iguais e opostas. Equilíbrio. Mas imagine que uma onda inclina o navio a alguns graus para a direita. O que acontece então? A forma da parte submersa do casco muda. O lado direito afunda mais, enquanto o lado esquerdo se eleva. O volume de água deslocado permanece o mesmo. O peso do navio não mudou. Mas a geometria desse volume se alterou. O centro de volume B se desloca para a direita, em direção ao lado mais submerso. E o centro de gravidade G permanece quase no mesmo lugar. A massa do navio não foi a lugar algum, não se moveu. Agora, o peso do navio puxa para baixo através de G, enquanto a força de Arquimedes empurra para cima através de B. Mas B não está mais sob G. Ele se moveu para a direita. E essas duas forças, peso e empuxo, criam um par de forças, um momento de rotação. E a direção desse momento decide tudo. Se o momento traz o navio de volta à posição vertical, o navio é estável. Ele balança e se endireita. Se o momento empurra o navio ainda mais para o lado, o navio é instável. Ele vira. Para determinar o que acontecerá, os engenheiros introduzem mais um ponto, o metacentro, representado pela letra M. Este é o ponto de interseção da linha vertical que passa pelo centro de volume deslocado B com o eixo central do navio. Um conceito geométrico, mas seu significado físico é uma questão de vida ou morte. Se o metacentro M está acima do centro de gravidade G, o navio é estável. A distância Gm é chamada de altura metacêntrica. Quanto maior ela for, mais forte é o momento de retorno, mais estável é o navio. Se o metacentro estiver abaixo do centro de gravidade, acabou. Qualquer desvio da vertical se intensifica. O navio vira. Altura metacêntrica, Gm. 2 símbolos, e neles, a diferença entre uma viagem segura e uma catástrofe. Para um grande porta-contêineres, a altura metacêntrica típica varia de 1,5 m a 2,5 m. Para um navio de cruzeiro, de 1 a 2 metros. Para um petroleiro, de 2 a 5 metros, dependendo da carga. Parece pouco, mas isso não é uma margem de segurança deixada para a estética. É uma medida precisamente calculada, e ela também é um compromisso. Mas aqui surge uma pergunta óbvia. Se uma grande altura metacêntrica significa maior estabilidade, por que não torná-la o maior possível? Baixar o centro de gravidade ao máximo, colocar toda a carga pesada no fundo, carregar os tanques de lastro, fazer um navio que seja impossível de virar. E é aqui que a física começa a resistir. Uma altura metacêntrica muito grande significa um momento de retorno muito forte. Um navio que retorna instantaneamente à vertical após cada inclinação não balança suavemente, mas bruscamente, como um metrônomo. Período de balanço curto, altas acelerações angulares. A carga sofre cargas dinâmicas colossais. Contêineres se soltam das amarras. As barras de fixação se rompem. Uma pilha de contêineres com 20 metros de altura começa a viver sua própria vida. Balança, deforma-se, e em algum momento os contêineres superiores voam para fora do navio. A tripulação não consegue se manter de pé.
Equipamentos na ponte, instrumentos, monitores, xícaras de café voam pelo ambiente. Isso não é exagero. O balanço brusco é um dos problemas operacionais mais sérios para navios de carga. A perda de contêineres no mar ocorre regularmente. Anualmente, centenas e milhares de contêineres são perdidos, e uma parte significativa dessas perdas está relacionada à ressonância paramétrica e ao balanço excessivamente rígido. Uma altura metacêntrica muito pequena e o navio se torna instável. Ele se inclina lentamente, retorna relutantemente, e qualquer impacto adicional, uma rajada de vento, deslocamento de carga, uma onda de virada, pode ser o impulso final que o leva além do ponto de não retorno. Capotamento. A estabilidade perfeita de um navio não é um extremo, mas sim um delicado equilíbrio. É um corredor estreito onde a embarcação é suficientemente estável para não virar, mas também flexível o bastante para não danificar a carga ou lançar a tripulação de suas camas. No entanto, a altura metacêntrica só reflete a estabilidade em ângulos de inclinação pequenos, 5, 10, talvez 15 graus. Mas o que acontece quando esses ângulos aumentam? É aqui que entra em cena uma ferramenta mais complexa, o diagrama de estabilidade estática, ou curva GZ. Esta curva ilustra como o momento de restauração muda à medida que o ângulo de inclinação aumenta. Em ângulos pequenos, o momento cresce e o navio resiste cada vez mais. Depois, atinge um pico e começa a cair, até que em um ponto crítico se torna zero. Esse ponto é conhecido como o ângulo de capotagem da curva de estabilidade. Além dele, o momento se torna negativo e o navio não consegue mais se endireitar, acabando por virar. Para a maioria dos navios comerciais, o ângulo de capotagem varia entre 50 e 70 graus. Parece bastante, mas em uma tempestade oceânica, onde as ondas criam cargas dinâmicas e a água no convés adiciona milhares de toneladas de peso acima da linha d'água, a margem real pode ser significativamente menor. Há um termo que todo engenheiro naval conhece e que todo capitão teme: superfície livre de líquido. Imagine um tanque parcialmente cheio de combustível. Quando o navio se inclina, o líquido dentro do tanque se desloca para o lado mais baixo. A massa se move na direção da inclinação, elevando o centro de gravidade do navio. A altura metacêntrica diminui e a estabilidade é comprometida. Isso não é uma abstração teórica. É um dos principais assassinos de navios. Um petroleiro transportando carga líquida em tanques parcialmente cheios pode perder estabilidade simplesmente devido ao movimento do líquido dentro deles. Por isso, os tanques de carga são projetados para serem estreitos, divididos por anteparas longitudinais e preenchidos completamente ou deixados vazios. Um preenchimento parcial é uma zona perigosa. O pesqueiro West virou e afundou no Oceano Pacífico em 2004. Entre as causas estava a superfície livre de líquido nos porões de pesca. A captura não estava devidamente fixada e, com o balanço do mar, os peixes e a água se deslocavam de um lado para o outro, balançando o navio até que ele virou. 6 dos 8 tripulantes morreram. Superfície livre de líquido. 3 palavras que escondem centenas de marinheiros mortos e dezenas de navios afundados. Há ainda outra situação crítica: a inundação de um compartimento. Um buraco no casco, uma colisão, um encalhe. A água invade o interior do navio. É aqui que a última linha de defesa entra em ação: as anteparas estanques. O casco do navio é dividido por paredes de aço transversais em compartimentos. Cada compartimento é hermético. Se um for inundado, a água não se espalha para os vizinhos. O número de compartimentos que o navio pode perder, e ainda assim permanecer flutuando, é chamado de índice de insubmersibilidade. As lições da história foram escritas com sangue. Após o naufrágio do Titanic em 1912, quando o transatlântico inafundável afundou em 2 horas e 40 minutos,
levando 1.500 vidas, as exigências para a divisão em compartimentos começaram a se tornar mais rigorosas. Após cada catástrofe subsequente, o Andrea Doria em 1956, o Estônia em 1994, os padrões foram revisados repetidamente. Um moderno navio de cruzeiro deve permanecer flutuando e manter a estabilidade, mesmo com vários compartimentos adjacentes inundados. Isso é calculado para milhares de cenários, diferentes combinações de compartimentos inundados, diferentes cargas, diferentes condições do mar. Mas as anteparas também são um compromisso. Mais anteparas significam mais segurança, mas menos espaço útil dentro do casco. Cada antepara é toneladas de aço que reduzem o volume dos porões de carga ou das acomodações de passageiros. E cada antepara é um obstáculo para carga e descarga, para a instalação de tubulações e cabos, para a movimentação da tripulação. Um petroleiro com 10 anteparas longitudinais é mais seguro do que com 3, mas carregá-lo e descarregá-lo é um pesadelo. Portanto, o número de anteparas não é quanto mais, melhor. É um cálculo preciso entre segurança, economia e operação. Agora, vamos voltar ao ponto de partida. Imagine um navio porta-contêineres de 400 metros de comprimento, com uma carga que se ergue 30 metros acima do convés, cruzando o oceano em meio a uma tempestade de inverno. Agora você o vê de forma diferente. Não é apenas um grande navio. É um sistema onde cada parâmetro, calado, largura, altura do bordo livre, massa do lastro, número de anteparos, período de oscilação, está no ponto de interseção de exigências conflitantes. A altura metacêntrica não é nem máxima nem mínima. É exatamente a necessária para que o navio não vire durante a tempestade e também para que não jogue os contêineres ao mar com uma oscilação brusca. O calado é exatamente o necessário para garantir a flutuabilidade com carga total e uma margem para condições de tempestade, mas não tão profundo a ponto de impedir a entrada no porto. As anteparas são exatamente suficientes para suportar a inundação calculada, mas não tantas a ponto de transformar o navio em um labirinto de aço impossível de operar. Não se trata de navegar com máxima estabilidade. É uma jornada por um corredor estreito entre o capotamento e a destruição da carga, entre a flutuabilidade e o calado, entre a insubmersibilidade e a economia. Cada centímetro de altura metacêntrica, cada tonelada de lastro, cada anteparo, tudo está em seu devido lugar. E nesse corredor existem vantagens ocultas que passageiros e remetentes nem imaginam. Os tanques de lastro, que enchem o navio com água quando ele está vazio, não apenas garantem estabilidade, mas também posicionam a hélice na profundidade ideal, aumentando a eficiência e economizando combustível. As quilhas de estabilização, barbatanas de aço estreitas no fundo do casco, não criam força de sustentação adicional, mas amortecem a oscilação lateral, reduzindo as acelerações angulares e protegendo a carga. Os tanques de estabilização, onde a água flui de um lado para o outro, com um atraso controlado, transformam a superfície livre, inimiga da estabilidade, em uma aliada que amortece a oscilação. E é nisso que, acredito, reside a verdadeira beleza da engenharia naval. Um navio não é apenas o objeto que flutua. É uma negociação constante com a física da água, com a gravidade que puxa para baixo, com a força de Arquimedes que empurra para cima, com as ondas que tentam virar o navio, com a carga que tende a se deslocar, com a água que procura qualquer brecha para invadir. Cada embarcação que sai do porto é uma resposta a todas essas forças simultaneamente. Não é perfeita, não é máxima. É a única possível, no ponto onde todas as restrições se cruzam. Quando você vê um porta-contêineres em um oceano tempestuoso, não está vendo apenas uma massa bruta de aço.
Está vendo um equilíbrio preciso, mantido por centímetros e graus. E isso me faz refletir. Falamos sobre como o navio resiste ao capotamento, mas não falamos sobre o que acontece quando esse equilíbrio é instantaneamente rompido, quando uma onda gigante de 25 metros atinge um navio projetado para ondas de 12 metros. Como exatamente essas ondas extremas quebram um modelo calculado? E por que navios oceânicos continuam desaparecendo sem deixar vestígios no século XXI? Eu fiz um vídeo separado, analisando isso em detalhes. Você pode encontrá-lo no canal.